Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é uma continuação do nosso vídeo de segunda-feira. Se você não viu o nosso vídeo de segunda-feira, eu reciclei uma latinha de tomate pelado, fiz uma decoração farmhouse com tema de abóbora, fez um maior sucesso. Muito obrigada a todo mundo que curtiu, que comentou. A gente ficou aqui super feliz com o quanto fez o sucesso esse vídeo e eu peguei essa latinha e coloquei num cantinho da nossa cozinha para compor decoração junto com algumas placas que eu tenho com um tema farmhouse também e uma balança antiga que a gente tem também. Porém, com o passar dos dias eu fiquei olhando ali e eu achei que faltava alguma coisa no meio da decoração para compor, né? Para não ficar só a latinha com as placas. Aí eu tive a ideia de colocar uma leiteira farmhouse junto. Eu tenho uns galhos secos de folha de eucalipto que eu guardei do buquê de casamento, né, do nosso casamento. E os galhos estavam guardados lá esperando para eu colocar em algum cantinho para decoração. Aí eu pensei, por que não fazer uma leiteira farmhouse para compor e colocar os galhos de eucalipto dentro, né? Vai super combinar. Porém, qualquer leiteira que a gente acha para comprar por aí, por mais simples que seja, ela nunca é muito barata, né? E na maioria das vezes, ou ela é colorida, ou tem alguma estampa que a gente não gosta, né? E dificilmente a gente acha uma decoração exatamente do jeitinho que a gente tá querendo para compor aqui, como no caso da nossa cozinha, tá? Então eu peguei uma garrafa de álcool e adaptei ela para virar uma leiteira e fiz toda a pintura para compor o nosso cantinho ali da cozinha e ficar tudo combinando, tá? Eu espero que vocês gostem da ideia, da composição e que inspire você aí para decorar o seu cantinho e a melhor parte, né, utilizando muita pintura e sem gastar muito por isso, tá? Espero que vocês gostem. E, por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal. É super importante, rapidinho, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Bom, vamos pra parte boa? Bom, eu vou pegar aqui minha garrafa de álcool, já peguei o meu estilete e eu vou cortar com o estilete mais ou menos, não aqui no centro dessa faixa aqui da parte de cima, tá? Eu vou deixar um dedinho aqui mais ou menos, então eu vou cortar um pouquinho mais pra cima que a metade. Vou pegar aqui, lógico que eu não ia cortar reto, né? Se eu cortasse reto, eu ia até assustar. E eu vou dar uma acertada aqui nessa linha com a tesoura. Mas foi um pouquinho chatinho de cortar aqui com a tesoura, porque essa parte que tem a escrita é mais grossa e cortar filmando não tava dando, tá? Mas eu marquei, como vocês viram aqui, com a caneta, né, pra marcar a altura mais ou menos, e eu cortei com a tesoura de assim, ó, tá? Não de assim. Então ficou um pouco mais fácil cortando com a garrafa de pé, ajuda bem mais aqui pra conseguir acertar essa parte de cima do corte. Vou pegar aqui agora esse pedaço da parte de cima da garrafa, que ela vem, ó, grudadinha aqui na tampa, né? Quando a gente vai abrir pela primeira vez, ó, acaba quebrando esse lacre, né? E é esse pedaço aqui que eu vou trabalhar. Pra tirar ele ali da garrafa, eu passei um estilete aqui pra ele sair inteiro, né? Aí eu vou pegar a outra extremidade aqui do nosso anel e vou cortar com a tesoura, ó. Eu vou ficar com duas partes dele. Vou pegar aqui agora e eu vou dar uma entortadinha, ó, pra ficar um pouquinho mais fácil de trabalhar neles. Tá? Porque eu vou usar esse lacrezinho aqui como a alça, tá? E eu vou colar na nossa garrafa com Super Bonder, porque tem que colar na hora isso daqui, não dá pra ficar segurando. Então, eu vou passar aqui nas duas extremidades aqui da alcinha. Eu espero que eu não colhe o dedo nesse processo. Vou vir aqui, ó, bem na base do pescoço e vou colar aqui. Vou ficar segurando, eu espero que tudo dê certo. Ó, já colou, ótimo. E vou fazer isso do outro lado também. Ó, colei aqui dos dois lados. Esse aqui tá me dando trabalho, mas vou terminar de colar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar
E eu vou passar um primer em todo ele agora. No caso, eu aqui vou trabalhar o primer em spray, tá? Já ficou com cara de leiteira a nossa garrafa de álcool, né? Bom, o primer tá bem seco aqui, vou deixar ele de lado e agora eu vou trabalhar com a estampa que a gente vai pôr na nossa leiteira. Isso daqui, sabe quando a gente pega um guardanapo para fazer decupagem e a gente tira as duas folhas de baixo? Isso daqui é uma dessas folhas, tá? Que é a folha que a gente acaba jogando fora, tá? O que que eu vou fazer? Eu não vou me concentrar aqui que tem essa textura, tá? Eu não quero essa textura da florzinha que tem na borda. Eu vou me concentrar aqui no centro que não tem textura nenhuma. E eu vou fazer a nossa estampa nesse papel aqui do guardanapo para depois trabalhar na leiteira. O stencil que eu vou trabalhar vai ser esse daqui, Farmhouse, né? Óbvio. E eu vou fazer uma textura com ele em cima do nosso guardanapo. Vou pegar um pouco aqui da minha massa corrida, tá? E como ela é massa corrida não acrílica, eu vou misturar aqui no meu isopor com um pouco de cola, para quando a gente trabalhar essa textura na nossa leiteira, não acontecer dela rachar. Mas caso a massa de vocês seja acrílica, vocês não precisam misturar com a cola, tá? É só ir com a massa acrílica direto. Feito isso, eu vou pegar aqui a minha espátula, essa maior aqui que eu prefiro para fazer textura no stencil, tá? E vou fazer o stencil de massa aqui no nosso guardanapo, tá? Orando agora e, se Deus quiser, vai sair sem me dar muito trabalho. Deu tudo certo, tá? Agora eu vou pegar e vou deixar secando aqui a nossa textura. Cortei aqui com a tesoura bem rente, tá? Do nosso desenho do stencil. E agora eu vou colar aqui na frente da nossa leiteira. Eu vou colar com cola branca, mas aí a cola fica da preferência de vocês, tá? Tem gente que usa cola gel, cola para decupagem. Eu vou pegar aqui e vou utilizar a cola branca, que é o que eu tenho para trabalhar aqui mesmo. Deixar secando bem, tá? Essa parte é mais chatinha de fazer porque o papel é bem delicado e eu não sei vocês, mas eu não tenho muito costume de decupagem com guardanapo, tá? Então, o mais importante aqui pra vocês é deixar com a menor quantia de rugas possível, tá? Se ficar um pouco, não tem problema, porque eu vou deixar nossa leiteira rústica, mas quanto menos deixar, principalmente pra quem quiser fazer uma coisa um pouco mais clean, melhor vai ficar o resultado da peça, tá? Agora eu vou pegar e eu vou pintar toda a nossa leiteira de branco. Bom, agora que o fundo tá todo branco, né? Eu vou pegar o craft, uma esponja marinha e eu vou fazer um esponjado bem delicado em toda a nossa leiteira. Sequei bem aqui a nossa leiteira. Agora, eu vou pegar aqui uma espátula. Eu tô usando aqui, ó, uma de metal, mas pode ser de plástico também, não tem problema. Vou pegar o breu e eu vou fazer como se fosse um descascado na nossa leiteira. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu só vou molhar a minha espátula aqui no breu. E vou vir aqui, ó, passando aonde eu quiser que fique com uma cara mais desgastada, tá? Ó, eu vou deitando a espátula aqui e eu vou passando para deixar o manchado da forma que eu preferir, tá? Quem quiser deixar mais descascado faz manchas maiores, né? E quem quiser que fique mais delicado faz menos. Aí vai ficar a gosto de quem estiver fazendo a leiteira.
Vou continuar aqui com o breu, mas dessa vez eu vou pegar o meu pincel chato de cabo amarelo. Eu já sequei os nossos descascados aqui da leiteira, tá? Vou pegar aqui o meu pincel chato de cabo amarelo, ele tá seco. Eu vou tirar bem o excesso do breu e eu vou fazer como se esse descascado estivesse aqui na textura que a gente fez com a massa, tá? Então, ó, com bastante cuidado, eu vou vir aqui nas letras, pode tirar mais o excesso ainda. Eu vou vir aqui em cima das letras, ó, e eu vou fazer uma sombra seca, bem delicada, em cima da escrita, pra gente realçar aqui esse alto relevo que a gente fez com a massa e o guardanapo. E se vocês quiserem também, tá? Vocês podem pegar aqui e fazer essa sombra seca em alguns pontos da leiteira para envelhecer também. Feito isso, agora eu vou pegar o ocre folk. Vou colocar um pouquinho aqui no meu isopor. Eu vou pegar uma outra esponja marinha, porque essa daqui, ela tem uma textura mais miúda e ela é mais durinha. Em relação àquela outra que eu usei com craft aqui, que os dedinhos dela são mais separados e ela é uma esponja mais mole, tá? Mas quem não tiver, não tem problema, pode usar a mesma esponja, tá? É que eu acho que essa daqui vai dar um efeito melhor do que aquela outra que eu trabalhei no começo com vocês. Eu vou molhar aqui a minha esponja marinha, vou tirar o excesso, vou pegar um pouco do ocre folk. Vou bater aqui para espalhar e eu vou fazer alguns pontos de ferrugem na nossa leiteira. Ó, vou vir batendo aqui e daí eu venho com o lado sem tinta, ó, e dou uma espalhada para ficar uma coisa mais delicada, mais apagada, tá? Não é a intenção que fique uma coisa muito forte. Então, eu venho aqui, dou batidinhas e já venho com o lado limpo da esponja para tirar um pouco do excesso. Vou fazer também em alguns pontos da nossa leiteira. Optei por fazer o esponjado com o ocre folk perto dos descascados. Por quê? Porque, teoricamente, aonde tá o descascado da leiteira é onde tá sem a proteção do ferro. Então, obviamente, são locais onde eles vão enferrujar primeiro. Sequei aqui o meu esponjado. Agora, eu vou pegar um pouquinho do cravo, tá? Vou voltar com a mesma esponja que eu trabalhei o ocre folk, molhei aqui, tirei o excesso de água. Eu vou pegar um pouquinho do cravo. Ó, vou tirar o excesso aqui, espalhar bem. Eu vou vir exatamente no lugar onde eu fiz o esponjado com o ocre folk. Só que esse esponjado com o cravo tem que ser mais centralizado. Então, bati no meio do ocre folk e já dou uma clareada também. Ele tem que ficar mais apagadinho do que o ocre folk que a gente fez, tá? É como se mais ao centro do enferrujado que a gente fez com o ocre folk, mais ao centro é onde tá mais enferrujado, por isso que ele tá mais escuro, tá? Então, ó, bati um pouco, eu já venho clareando, é só para deixar mais ao centro do nosso enferrujado, mais escuro mesmo. Vou dar uma dica para vocês. Vamos dizer que vocês fizeram a pátina aqui e ficou muito escuro, vocês não queriam ter deixado tão escuro assim. Eu vou pegar o branco, vou botar aqui um pouquinho no meu isopor. Vou pegar um pincel chato de cabo amarelo limpo, tá? Eu vou pegar esse grandão, mas não precisa ser tão grande assim. Eu vou pegar aqui, vou tirar bem o excesso do branco. E eu posso vir, ó, fazendo uma luz seca, vai? Eu tô invertendo aqui. Ele vai ajudar a dar uma clareada, caso de vocês tenha ficado muito pesado, tá? Aqui eu gostei do escuro, vou até escurecer de novo depois. Mas eu acho interessante mostrar pra vocês, porque muita gente tem medo de trabalhar com cor escura em cima de fundo claro. Então, dá pra disfarçar, tá? Não precisa se desesperar nada, nem pintar o fundo, se for o caso, tá? De novo, dá pra vocês tentarem disfarçar fazendo uma luz seca com o branco em cima. E depois, se for o caso, se precisar escurecer, não tem problema nenhum.
Agora eu vou voltar aqui a trabalhar com o breu de novo, vou pegar uma escova de dentes, eu vou molhar ela, tá? E tirar um pouco do excesso. Eu vou pegar aqui um pouco do breu, tá? E eu vou vir fazendo uma chuva americana aqui na nossa leiteira. Ó, opa, tomem cuidado com isso. E eu vou fazer aqui em toda a leiteira. Quem quiser mais rústico, espirra mais de perto. Quem quiser mais delicado, respinga mais de longe. E aqui ainda com o breu, eu vou pegar e eu vou pintar essa parte interna aqui da nossa leiteira, que essa parte interna ela aparece mais. Então, para dar um acabamento, eu vou pintar dentro com o breu que é mais escuro. Bom, eu pintei dentro com o breu, ó, pintei até um certo pedaço, tá? Não tem necessidade de pintar até o fundo. E daí eu aproveitei e peguei um fio de rame e dei 2 voltas aqui e nas pontas, para reforçar aqui esse lado farmhouse rústico da nossa leiteira, eu pendurei 2 guizos de Natal que eu tenho enferrujados, tá? Eu comprei eles já enferrujados, eles estão parados aí um tempo, então eu aproveitei e amarrei aqui nas pontas pra fazer um charme aqui e deixar a nossa leiteira com uma carinha mais rústica ainda. Feito isso, só passar verniz, né? Eu vou passar verniz spray e a nossa leiteira tá pronta. Eu já tenho um cantinho preparado pra ela, vou mostrar aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso projetinho de hoje. Muito obrigada, bom fim de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.